Bom, meus amigos, tudo bem com vocês? Esse aqui é a aula inicial do curso de legislação do MP, voltado para o concurso do Ministério Público. E o assunto dela é a Lei Estadual 2200/2017, que trata da estrutura do MP, do plano de carreira dos servidores. Então, ela vai organizar alguns serviços do Ministério Público, também vai falar um pouquinho sobre o plano de carreiras, cargos e remuneração dos servidores. Por ser uma lei bem recente, né? Vou contextualizar vocês. Ela juntou algumas normas que eram anteriores assim a ela, que tratavam sobre esses mesmos assuntos aí, de serviços, de estrutura. Então ela condensou em uma só e reuniu alguns aspectos de duas normas anteriores, que era a Lei 046 e a 48, se eu não me engano. Então a gente vai ver aqui daqui a pouco, né, de certinho como é que essa lei trata. Mas, porém, nessa primeira parte nós vamos ver apenas a estrutura do MP e o plano de cargo a gente vai ver na outra aula que é um pouquinho mais extensa, o plano de cargos e carreiras. Então, nessa aula vamos apenas focar na parte da estrutura do órgão. Então, essa estrutura, ela também vai ser tratada na Lei Orgânica do Ministério Público e, assim, essas, essas duas normas, elas continuaram vigentes, né? Então, essa lei aqui não anulou a Lei Orgânica do MP, não alterou a Lei Orgânica e, portanto, as duas vão ser trazidas na prova. Então, se a lei pedir a estrutura conforme a Lei 2200, vai ser essa estrutura que eu vou apresentar agora. E se ela perguntar sobre a estrutura do MP conforme a Lei Orgânica, então vai ser uma outra estrutura. Então, a gente vai ver primeiro aqui como é que funciona essa estrutura aqui, como é que ela já foi cobrada nos concursos conforme esse normativo aqui. Então, segundo o preâmbulo, né, aqui diz assim: organiza serviços auxiliares e o plano de carreiras. Essa legislação é nova, né? Como eu estou dizendo aqui, não há questões para praticarmos, então a gente vai colocar algumas questões inéditas, né? Vamos inventar algumas questões assim para que vocês possam entender como é que pode ser cobrado e também, como já disse, trazer algumas questões que tratavam das leis anteriores e agora são abordadas por essa nova lei. Então, como eu já expliquei, né? Essa lei vai se dividir em duas partes. A primeira vai falar sobre a estrutura e a segunda parte sobre o plano de carreira, cargos e remuneração, chamado PCCR. Tá aqui, ó. Essa lei veio substituir as duas leis anteriores, a 46 e a 47 de 2008. Então vamos ver aqui como é que já foi cobrado essa lei no antigo concurso. Esse concurso aqui foi, se eu não me engano, foi 2009 ou 2012, um desses dois, né? Então a gente teve essa forma aqui. De acordo com a Lei Complementar 047, que dispõe sobre a estrutura do MP, faz parte da composição do Departamento de Apoio Administrativo. Aí pergunta, o gabinete militar, licitação, cerimonial, apoio operacional e o material e patrimônio. Então, quando a gente vê assim, apoio administrativo, a gente tem que pensar naqueles órgãos, naqueles setores que vão tratar de coisas de mais de rotina, de material, de patrimônio, de serviços mesmo mais básicos, e que seria aqui a letra C. Isso conforme, né, a antiga lei. Estou trazendo aqui só para que a gente veja mais ou menos como é que vai ser abordado na prova, né, no dia da prova. Outra questão, se não me engano, esse aqui já foi do concurso de 2009 mesmo. Aí já pergunta assim: de acordo com o que dispõe o plano de cargo de carreira, a movimentação do último padrão, né, para o padrão seguinte, observado o texto de um ano, depende cumulativamente de avaliação formal de desempenho. Aí está perguntando do que se trata, se é progressão, promoção, mudança de cargo, remoção ou readaptação. Então isso a gente vai ver, mas está falando aqui de promoção, quando há mudança de classe, né? Quando é mudança de nível, de padrão, é progressão. Quando há mudança de classe para outra, é promoção. Então isso aqui trata da promoção. Então isso aqui é só para a gente entender como é que foi cobrado, né? Mais ou menos. Outra questão aqui do concurso 2009. Não se inclui entre os órgãos auxiliares do MP. Aí vai perguntar a comissão do concurso, diretor-geral, centro de apoio operacional,
estagiários ou órgãos de apoio administrativo. Então, qual é a ideia aqui? Ele está falando de serviços auxiliares. E se nós estamos falando de serviços auxiliares, são aqueles serviços que são menos importantes, digamos assim, menos essenciais para a tomada de uma decisão. Quando falamos de um órgão central, estamos falando de um órgão que tem um grande poder de decisão, que tem uma grande importância para o órgão. E vamos ver aqui, por exemplo, a comissão de concurso. Será que ela tem um caráter assim, de ser auxiliar ou ser um importante órgão? Então ela é um órgão auxiliar, na verdade. A diretoria geral, por sua vez, ela é um órgão central. Ela vai tomar muitas decisões sobre os servidores, sobre os serviços. Então ela é um órgão central, ela não é um órgão auxiliar. E a questão pede o quê? Não se inclui entre os órgãos auxiliares. Então a diretoria geral é a resposta dessa questão. Aí vai falar aqui o centro de apoio operacional, já fala, né? Operacional é algo auxiliar que vai estar auxiliando o órgão. Os estagiários também, eles são um órgão que está auxiliando. E o órgão de apoio administrativo já está justamente afirmando também que é um órgão de apoio, né? Um órgão auxiliar. Essa questão aqui já abordou conforme a lei orgânica, né? É a estrutura conforme a lei orgânica. Então você vê que é uma outra forma de abordagem, mas que é bem parecida com essa lei aqui, 2200. Então a resposta aí é a letra B. É um órgão superior à diretoria geral, né? Um órgão superior onde são tomadas importantes decisões da Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público. Então é isso aí, só para a gente iniciar a conversa, né, sobre as estruturas. Como falado, provavelmente teremos uma questão sobre esse tema, seguindo a lógica do último concurso, né? A gente viu aí que tivemos dois concursos anteriores, de 2009 e 2012. Cada um deles cobrou uma questão de estrutura. Essa última questão aí já foi da lei orgânica, mas ela também trouxe uma abordagem bem parecida. Então, assim, é certo que vai vir alguma questão sobre estrutura organizacional. Então, a gente vai esmiuçar aqui as partes mais importantes. É muita coisa realmente, mas a gente vai tentar pelo menos entender para não errar a questão, porque a questão não vai vir muito difícil também, o entendimento dela não vai vir tão específico assim, vai vir de uma forma bem simples. Então, a gente vai dar uma olhada aqui como é que provavelmente vai ser cobrado no concurso. Deixa eu descer aqui. Tá ok? Então, como visto aí, vamos começar a falar da estrutura, o título 1 da Lei 2200 de 2017. Essa lei vai definir, o artigo 1º fala assim, a estrutura organizacional dos órgãos de serviços do MP está definida na Lei número 069 de 2013. Mas assim, ela vai também abordar um pouco sobre esses órgãos. Ela vai falar aqui sobre os serviços, né, do MP também. Aí vou dar uma lida aqui no material para a gente ver como é que já foram organizadas essas ideias. O MP funciona em órgãos e serviços auxiliares. Serviços de nível médio superior geralmente são lotados na parte de serviços auxiliares de apoio administrativo. Agora vejamos os órgãos do MP. Você não precisa memorizar eles, mas pelo menos entender como funciona cada estrutura para diferenciar na hora da prova, principalmente, né, se algum setor faz parte da estrutura central ou auxiliar. O artigo 2º vai falar dos órgãos mais importantes, e esses não podem ser confundidos com os serviços auxiliares. Na Procuradoria-Geral de Justiça estão os principais e mais influentes órgãos. Eles comandam a entidade governamental e se sobrepõem aos demais órgãos quando decidem questões administrativas. Aí vamos ver aqui como é que a lei botou essa composição aí. Vamos comentar eles e destacar os mais importantes. Então, a Procuradoria-Geral tem a seguinte estrutura: Secretaria do Gabinete do PGJ, chamado Procuradoria-Geral de Justiça, as subprocuradorias, assuntos administrativos e institucionais, subprocuradoria de assuntos jurídicos, Secretaria-Geral, como a gente viu naquela questão que foi cobrada, né? Importantes decisões da PGJ são tomadas aqui. Aí vamos ter 3 assessorias, sendo 2 para assessorias cíveis, criminais e especiais.
tem uma que é em primeiro grau e outra é em segundo grau. Assessoria de auditoria, controles internos, a famosa CPL, que é a Comissão Permanente de Licitação, ela vai realizar as contratações do MP e sempre que tiver algum contrato, alguma fase de licitação, vai ser passada por eles, pregão, essas coisas. Tem 3 pregoeiros que trabalham lá, né, nessa comissão aí. Ela faz parte também da estrutura da PGJ. O gabinete militar, que cuida da segurança dos membros servidores, centro de apoio operacional, centro de estudos e aperfeiçoamento, que vai fazer a parte da capacitação e treinamento, grupo de atuação especial no combate ao crime organizado, que é o GAECO, faz investigações criminais. De vez em quando sai o GAECO no jornal, então eu achei que é importante aqui sinalizar ele. Também, né, o LabADD, que é o Laboratório de Tecnologia contra a Lavagem de Dinheiro. Esse laboratório também, de vez em quando, tem umas informações sobre atuação contra a corrupção, contra a improbidade administrativa. Sempre sai nos jornais, nos noticiários também, e tem uma atuação muito boa. O NIP, Núcleo de Inteligência, o NATA, que é o Núcleo de Apoio Técnico Administrativo, e as duas mais recentes, foram incluídas agora também em 2017 e 2018, é a Junta Gestora de Captação, Planejamento e Administração de Fundos e Assessoria Especial de Investigação em TI. Então, como falado, os dois últimos, por serem mais atuais, devem ser lembrados. Você vê assim que são muitos órgãos, né? Muitos das partes da estrutura do MP, são muitos setores assim que você tem que lembrar. Eles fazem parte da PGJ. Então, a gente vai ver aqui como é que pode ser cobrado aí na questão. Aqui uma questão inédita. Não faz parte da estrutura principal da PGJ, segundo a Lei 2017. Aí aqui, Divisão de Cerimonial, Secretaria-Geral, Assessoria Especial de Investigações em TI, Centro de Estudo e Aperfeiçoamento Profissional, CPL. Então você vê assim que geralmente quando vem a prova cobra exatamente desse jeito, ela não pede que você explique como funciona cada órgão, ela só apenas pergunta se ele faz parte ou não da estrutura principal ou se ele é um serviço auxiliar. Nesse caso aqui, é a letra A, né? Como vista, a divisão de cerimonial não pertence à estrutura principal da PGJ, mas ele é um setor é uma ramificação de um setor da chefia de gabinete, no caso. Então, portanto, é a letra A, né? A divisão de cerimonial, ela não é da estrutura principal. Aí eu comentei aqui, na prática, é difícil vir uma questão muito diferente dessa na prova. Como eu disse, elas cobram exatamente desse jeito. Lançam ali uma lista e você tem que identificar se é ou não é da estrutura. Aí, a partir do artigo 3º, já vamos falar da ramificação de cada um desses órgãos. Então, assim, eu acredito que se vier uma questão dessa parte estrutural, vai vir cobrando o artigo 2º, dessa estrutura que a gente viu. Eu creio que o artigo 3º e diante vai ser um pouco mais difícil. Mas, né, como está no edital, a gente tem que estudar também, então a gente vai passar a ver se esses pontos aí já foram cobrados ou não em prova e como é que pode ser cobrado. Aí temos aqui a Secretaria do Gabinete do PGJ. Então, aí, a partir do artigo 3º, a lei vai começar a esmiuçar, né, de outras formas, fazer uma ramificação desses órgãos principais da Procuradoria-Geral de Justiça. Então, eu vou dividir, na próxima aula a gente vai ver como é que continua isso aí.